companheiros, veja como a simplicidade que Deus trabalhou nessas simples palavras que está aqui nesse vídeo agora. Chama o pai, chama a tia, chama o vizinho, chama todos para estar justamente, irmão, assistindo esse vídeo agora contigo. E veja o que Deus está falando. E como Deus fala na simplicidade, força, coragem e atitude, quando o próprio Davi teve que fugir. Corra e chama todo mundo, vou lá e já volto. Meus queridos amigos e meus irmãos, hoje justamente é quarta-feira. Estamos justamente voltando a este momento, igual aqui eu estou voltando a gravar aos poucos, falar aos poucos e deixar aqui essa mensagem gloriosa de Deus, como o Espírito Santo veio falando comigo. Eu, meu irmão, não quero mais gravar vídeo por gravar. Eu quero meditar mais, eu quero gravar para também ser impactante dos vídeos, tocar na alma, no coração de vocês compartilhar mais com alguém. A gente vai estar fazendo algo para o Senhor importantíssimo. Hoje eu vou estar lendo aqui em 1 Samuel, no capítulo 22, apenas 5 versículos, para a gente poder desenvolver o que aconteceu justamente quando o Davi precisou fugir da aparência e de algumas coisas que estavam acontecendo sobre sua perseguição que Saul fez. Então, vamos lá, vamos começar. Está dizendo assim: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram dali para ele. Ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei de Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fique naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Hereté. Meus irmãos, a gente vai entender que era uma convivência que o próprio Davi tinha. Companhias tinha com ele. Muitas pessoas estavam com ele. A gente lemos aqui logo no início. Então, a gente vai ver que a zona de conforto é muito bom, mas ninguém vive ali por muito tempo. Porque são coisas que o próprio Senhor, ele vai tirando isso e vai entendendo que aquilo não é para ele. Até que chega quem? Que no versículo 5 vai dizer, o profeta Gade. Vai dizer para Davi: não fique nesse lugar forte, quer dizer, não fique nesse lugar de conforto, nessa zona de conforto. Vai para a terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Então quer dizer, irmão, a gente tem que sair dessa zona de conforto. A gente tem que sair fora dessas coisas que estão acontecendo. O prato está maravilhoso, as coisas estão maravilhosas, mas o Senhor está querendo uma mudança. Quando eu tive ali apertando, para te fazer melhor, só recebe coisas grandes de Deus, só quem passou por coisas fortes. A verdade é essa, só recebe coisas grandes de Deus quem já passou por coisas fortes.
E tem muita gente que não quer mais saber disso. Tem muita gente que não quer saber mais de estar na presença do Senhor. A luta vem, a perseguição vem, as guerras vêm, os maremotos vêm, as fofocas, as contendas, os levantes vêm. E a pessoa sabe o que pensa? Estou pensando em largar tudo por aí e sair de porta fora. Deus não está mandando você fazer isso. Guerra tem dentro de casa. Mas o Senhor tem tudo isso para falar conosco e trabalhar. E através da palavra de Deus, ela vem falando com segurança. O lugar onde o nosso caráter, será testado, onde a nossa própria identidade será descoberta, onde a nossa lucidez mental e espiritual terá a sua aurora. Onde está isso? No Provérbio 4,18. Coisas que o Senhor realmente faz para nós ficarem alegres diante da presença do Senhor. Não quer que a gente fique perdido no tempo, nem fora do lugar. Às vezes a gente fica assim, poxa, Davi era uma boa pessoa, Era um homem ungido, um homem escolhido por Deus. Porque estava esperando um rei sair de cena para ele entrar. Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas veio passando. E a caverna de Adulão, não será apenas o exílio de Davi, mas sim um lugar que moldará o seu caráter, preparando para uma missão maior, a liderança de Israel. Então, estava sendo preparado. Por isso que ele estava indo para a caverna de Adulão, porque ele estava sendo preparado para assumir a nova terra que seria Israel. Aí vai falar algumas características, irmão, do exílio de Davi, Como a caverna de Adulão, e também vai falar do exílio da caverna de Adulão, mas aqui ele vai dizer assim, lugares de pessoas, situações, tudo serve para o nosso crescimento social e espiritual. Davi deixa o território e vai para uma região que conhecia muito bem, a caverna de Adulão. O nome Adulão quer dizer refúgios, Quer dizer refúgio. Era assim denominados por causas, de uma cidade em suas aproximadas. Então, tudo isso era um refúgio que ele tinha. Era um refúgio para ele fugir das guerras, das lutas, de tudo que estava acontecendo, Aí nós vamos falar também da outra característica dele que ele vem falando, era os exceladores da caverna de Adulão, A qual vai dizer, muitos dirigiam para ali, a fim de fazer companhia a Davi. Primeiramente, seus irmãos e todas as casas do seu pai possam que estáis ameaçados pelo rei Saul, devido à ligação com Davi. Outros que foram à procura de Davi na caverna eram os homens que se encontravam, meus irmãos, em dificuldades, como Davi conseguiu firmar suas lideranças nessas condições, entendeu? Então, a pergunta era como Davi conseguiu firmar sua liderança nessas condições. Era uma coisa muito complicada, porque eles estavam passando por uma série de dificuldades. Todos nós passamos por essa série de dificuldades. Você pensa o quê? Que é fácil? Como um pai de família está desempregado, o filho pede um pão. Como é difícil a pessoa sair do lugar para poder chegar até o local aonde está querendo alguma coisa para comer. É difícil, mas Deus está no controle de tudo, tá? Mas aí é momento que Davi teve que lidar com toda a situação, tá? A verdade não foi só apenas a ação sua. Todos os que juntavam a eles
estavam ansiosos por uma existência mais favorável, quer dizer, um local mais tranquilo, um local mais plano para poder acalmar a tempestade. Poxa, eu preciso de um conforto. As pessoas precisavam de um conforto para poder ficar mais tranquilo. Mas Deus estava no controle disso tudo, tá, irmãos? E entrando em ação, né, os cristãos, como soldados reunidos por Cristo, devem lutar com os mesmos objetivos, não tendo cada um suas próprias prioridades, mas a Cristo. Aonde está escrito tudo isso, irmão? No livro de Filipenses, capítulo 2, do 4 e o versículo 21, né? Se for o Espírito, Deus dará o sucesso e o crescimento da obra. Então nós precisamos disso, nós precisamos se fortalecer, nós precisamos crescer no conhecimento e na graça também, nós precisamos aprofundar mais na leitura, aprofundar mais no entendimento espiritual, entendeu? Ali na palavra de Deus, entender o que o Senhor está querendo nos dizer. Tem momentos que nós não sabemos mais o que podemos fazer. Quando Ele vem e traz isso para nós, é que nós também precisamos não só ler, a gente precisamos meditar também a palavra de Deus, conjecturar, questionar com o Espírito Santo. O que está acontecendo? Por que ele correu para a caverna de Adulão? Por que ele não ficou para poder ficar ali combatendo as guerras junto, encarando Saul que estava perseguindo ele o tempo todo? Mas não. O que aconteceu? Ele foi preciso ele se afastar um pouco para poder respirar, procurar estratégia para vencer esse inimigo que estava perseguindo ele. Então, aqui no terceiro caráter dele vai dizer que o simbolismo da caverna de Adulão foi ali que os dons de Davi como líder foram postos em prática, tá? Então, o que aconteceu? Dentro da caverna de Adulão, que foi posto em prática toda essa situação. Então, vai dizer mais coisa. Ele treinou e preparou 400 homens para lutar no dia a dia, e não demorou para que esse número subisse para 600. Olha só, irmão, ele começou com 400 homens na caverna de Adulão. Você vai entendendo como é que é a situação. As coisas vão mudando, as coisas vão tendo firmeza, mas o Senhor está no controle de tudo. Então nós não podemos ficar deixando tudo passar e achar que está tudo fácil, que está tudo maravilhoso, mas não está. A gente prega para redes sociais, para a internet, para tudo isso, mas quando nós estamos aqui, é porque nós já passamos por isso que nós já estamos pregando essa passagem. Às vezes tem pessoas que nunca passou por nada, tá aqui falando alguma coisa, mas aí, na hora que vem o vento, corre, porque não tem luta. Nunca teve luta, nunca teve uma guerra e quer pregar uma coisa que nunca viveu. Mas Deus está falando, prega o que você vive. Eu vou dizer por mim mesmo. Quantas vezes eu já fiquei sem aparecer na casa do Senhor? Deus sabe. Mas eu tenho orado, eu falei, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, me dá entendimento. Eu tenho que enfrentar tudo isso. Eu tenho que encarar tudo isso. Porque o amanhã, a gente não tem ninguém para ficar botando leitinho na nossa boca, mas criticar tem um monte. Para apontar tem um monte. Mas Deus fala, meu filho, esforce-te, tem bom ânimo, que eu te ajudarei. Ele te ajuda no romper do amanhã. As coisas mudam, a estratégia muda. Mas tem muita gente que não entende isso. Tem muita gente que não entende isso. E quando o Senhor manda a gente se esforçar, é porque algo Ele quer fazer tremendo na nossa vida. A palavra de Deus diz o quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Enquanto nós estamos se esforçando, Ele está se alegrando porque nós estamos se esforçando. Não é brincadeira. Você sabia que para nós vencer o pecado a cada dia, nós precisamos todo dia estar fazendo a leitura bíblica, fazendo aquele devocional de manhã, à tarde, à noite, as orações constantes,
para que o inimigo não venha entrar, principalmente os homens. Por que isso? Porque isso ocupa a mente do homem. Isso ocupa a nossa mente, que a gente fica já do jeitinho que a gente gosta. De toda hora, tem que estar fazendo isso aqui, tem que fazer aquilo ali, tem que fazer aquilo ali. Mas não é. E eu vou dizer para você, Davi é um modelo de líder. É um modelo de líder. Por que isso, irmão? Porque ele recebeu homens angustiados pela vida para torná-los capazes para fazer o serviço. Homens angustiados. Imagine, meu irmão, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Imagine, você triste, angustiado, para fazer a obra de Deus ainda, ser treinado, e ainda vai dizer assim, poxa, eu não sou capaz para isso. Eu não tenho essa vontade de fazer tudo isso. Mas o Senhor lhe fala assim, meu filho, eu te chamei, eu garanto a tua vitória. Eu te chamei e eu mesmo vou te capacitar. Não importa como é que vai ser. A angústia vem. A nossa angústia, além do Senhor estar nos curando, nos sarando, a nós também vai precisar sarar outros que estão angustiados. Foi o que o Davi fez aqui. Foi o que o Davi fez. Então, você vai entender que Davi, para esses homens, é que os desejasse reinar com ele. Deveriam aprender a sofrer com ele, avisando sempre o reino de Deus, né? Então, tudo isso veio acontecendo. Aí você vai entender que o Senhor fala bem claro no 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 2, assim: assim que deseja reinar com Cristo, precisa também sofrer com ele. Então, nós precisamos também sofrer para poder chegar lá do outro lado. Tem pessoas que não sabem o que é mais guerra, o que é luta. Às vezes o homem é necessário o homem fazer isso como Davi fez. Sair de cena de vez em quando para poder chegar do outro lado e saber lidar com algumas situações. Davi ainda estava na estratégia. Acabou de ser ungido, tudo isso, mas estava na estratégia aprendendo a lutar e guerrear. Ainda tinha que treinar 400 homens para poder também vencer isso. E todos os homens estavam o quê? Com defeitos. Depressivos, tristes, angustiados. Então tudo isso, irmão, nós passamos sim por essas lutas. Não diga que porque a igreja me enganou, porque eu dei tanto e até hoje eu não ganhei nada, porque eu dei X e não ganhei nada. Irmão, Jesus, quando ele estava preparando também os 12 discípulos dele, a frase que Jesus usou, falou para os discípulos, falou assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Que ele venceu todas essas batalhas. Porque Jesus também passou por isso. Sendo que tem muitas pessoas que não entendem. Quando vem as perseguições, a calúnia, a fofoca, a contenda, a ira, as pessoas querem afastar, querem sair mesmo da casa do Senhor. Mas é difícil aturar uma pessoa, mas conviver no mesmo ambiente que as pessoas. Mas o Senhor fala, é tempo de você se arrepender e perdoar esse irmão. Perdoa ele. Deixa Deus trabalhar nesse convívio, coisas que são espiritualidade de Deus. Não é porque eu quero, não é porque você quer, não. É porque o Senhor está no caminho disso tudo, está fazendo você a entender tudo isso. Está entendendo como é a situação? As características das coisas que Deus vem trabalhando? Como Deus vem fazendo? Bom, mas isso mesmo, tudo Deus tem feito na nossa vida. Momentos de guerra, momentos de luta, momentos para vencer e momentos para estar de pé. Então,
Davi precisou passar por tudo isso e ainda ser mestre para treinar mais as outras pessoas que estavam indo até essa caverna com ele. Não foi fácil para Davi e não é fácil para nós. E não é fácil para estar também de pé diante da presença de Deus. Quantas acusações nós temos enfrentados durante as nossas vidas, seja no trabalho, seja dentro da nossa casa, seja no meio da família, seja no meio da igreja, seja em qualquer lugar, a gente vai passar por essas aflições. Guerra, lutas, fofoca, um levante daqui, um levante dali, os apontamentos de dedo, as acusações também, tudo isso nós vamos passar. E nós passamos. Não tem para onde nós irmos. E Deus está no controle disso tudo. Deus, ele está vendo até onde o seu filho pode suportar essas caluniações. A Bíblia é cheia de exemplos falando sobre isso. Cheias. Davi não é o primeiro que a gente vê sobre isso. A gente vê também quando a própria Raquel, né, também fala para o seu marido, o Isaac, a qual fala: se você não pode me dar filho, então eu não quero mais saber de você. Não é o marido dela que tem que dar filho. É Deus que dá o filho. Tá entendendo? Porque ela era estéril. Achava que não podia dar. O que Isaac teve que fazer? Ele teve que orar. Ele fez uma coisa com Deus. E Deus abriu a madre de Raquel. Assim também fez com Ana. Ana teve que estar no templo orando. Todo dia Ana subia a templo, está orando. Para gerar quem? Samuel. São coisas que acontecem no meio da gente. E outra no Novo Testamento, um exemplo também bonito que vem trazendo, é quando o Senhor faz a Maria ficar grávida. E José, né, tem que ficar ali com ela, mesmo casado com ela, mesmo sem coabitar com ela, quando ele sabe que Maria está gerando uma criança. E o anjo aparece para ele dizendo: não teme em largar Maria, porque o que ela está gerando é do Espírito Santo. Imagine a confusão que teve na cabeça desse homem. Outro exemplo, João 8, também do 1 ao 11, vai dizer daquela mulher adúltera. A multidão vem trazendo aquela mulher arrastando pela cidade até chegar a Jesus. E quando chega a Jesus, eles dizem que ela foi pega num ato de adultério. Jesus bem calmo ali, sereno. Ele vira e ele fala o quê? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não. As coisas são desse jeito, as necessidades são desse jeito. É tanto atira, que esquecem de ver o próprio eu. Como é que está a minha conduta diante do Senhor? Como é que está a conduta diante do Todo-Poderoso? Às vezes subimos no altar do Senhor, e eu já reparei isso, e eu já vi isso também, e isso também uma vez aconteceu comigo, mas eu falei para Deus que eu não queria mais fazer isso, porque isso não é bom. A gente subir, às vezes com mágoa de alguém, revoltado, e quer ficar em cima do púlpito da casa do Senhor, falando algo que não é para falar, e jogando mais ou menos indireta para as pessoas. Tem coisas que a gente tem que tomar cuidado. Principalmente quando não tem ninguém para pegar. Você pode estar meditando a palavra direto, mas se perdoa primeiro, para trazer um alimento saudável para a casa do Senhor. Porque a casa do Senhor não é qualquer casa de alimento que a gente tem que sair chegando lá e falando qualquer coisa, meia dúzia de palavras. Tem gente que entra doente. Tem gente que entra doente, tem gente que entra com dificuldade, tem gente que entra ali para ser sarado.
A igreja, as pessoas veem como um hospital que sara a alma, que sara a mente, que sara a doença da alma, espiritualmente. Porque tem coisas que é física, só um médico pode cuidar. Mas tem coisas que é da alma mesmo. Então a igreja tem que orar, interceder para poder sair todo aquele mal. Que Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado muito disso. Eu me recordei um pouquinho dessas aulas da EBD, porque justamente é bom a gente recordar, para a gente entender melhor que às vezes está saindo um pouco fora da rotina da Bíblia, sai fora um pouco da rotina das coisas, mas ninguém sabe falar o que realmente está para acontecer. Temos que tomar cuidado. Jesus está voltando. Jesus está cuidando de tudo. Mas Deus está permitindo alguns sinais sobre a terra. E tem muitas pessoas que estão dormindo. Tem muitos crentes que estão dormindo. A gente vai em umas igrejas que estão vazias. É crente que estão saindo da casa do Senhor porque viu coisas que não era para ver, mas o Senhor está falando, Senhor da glória. Aleluia. Porque muitas das vezes acontece tudo isso. Ver coisas que entristecem o coração do ser humano. Decepções nós vamos encontrar em qualquer lugar. Decepções nós vamos encontrar até mesmo dentro do nosso trabalho. Nossos colegas às vezes nos traem também a nossa confiança. O nosso patrão também nos trai. Fala que não vai mandar embora, chega tal dia, manda você embora. Você fica com as mãos atadas sem saber para onde vai. Você está entendendo como é a situação das coisas? A gente confia tanto numa pessoa quando a gente casa também, mas na hora tem um momento que a pessoa também decepciona a gente com algo perigosos. Às vezes as pessoas falam, não, nunca traí, nunca vai, mas acaba saindo de um relacionamento e entra num relacionamento aonde acha que vai ser feliz e não vai ser. Só vive machucado. Tem pessoas que já estão carregando a raiz de amargura há muito tempo. Há muito tempo. Não chora, não é mais sensibilidade na presença do Senhor. E quando alguém vai falar, às vezes está soltando meia dúzia de veneno em cima das pessoas e matando o irmão dentro da casa do Senhor. Irmão, não é só dentro da casa do Senhor, não. E nos trabalhos também. No meio da família, dentro de casa, no casamento. É uma coisa perigosa. Os venenos são assim. E a mágoa está aqui, precisa tirar isso do coração. Davi, ele estava fazendo isso para não matar ninguém. Por isso que ele foi para a caverna, ele se retirou do meio do povo e foi para onde? O escape dele foi para onde? Para a caverna de Adulão, está aqui no primeiro versículo de 1 Samuel, no capítulo 22, a qual está dizendo, então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. Então quer dizer, além de ele estar chateado, magoado com algumas coisas, teve que ouvir também os outros que estavam ao redor dele. Os irmãos que desceram, todos da casa do seu pai, e se ajuntaram-se a ele. Todo homem que se achava em aperto, quer dizer, dificuldade. Aqui está dizendo a dificuldade desse aperto. E todo homem endividado, homem que tem o quê? Mágoas com alguém. Raiva, ódio de alguém. Então, irmão, não é qualquer coisa. Não era qualquer sentimentos que ele estava sentindo. Que todo homem de espírito desgostoso, homem que não se gostava mais, olha só a situação. E ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. Você vê a raiz de amargura que esses homens carregavam, com muita mágoa no coração. Hoje você não vê nem mais culto voltado também para os homens dentro da casa do Senhor. São essas coisas que acontecem.
não estão cuidando mais da vida espiritual do homem dentro da casa de Deus. Se você para autoavaliar, é congresso infantil, é congresso dos jovens e adolescentes, é congresso da União Feminina, que é das irmãs, mas e os homens que tinham que ser cuidados? Os homens que têm que ser tratados? Vamos fazer os obreiros, vai fazer os obreiros. Você faz os obreiros, mas você não sabe se está preparado. Quando eles começam a entrar, se alistou para a guerra, e você escolhe eles, separa eles para estar ali na obra, o que acontece nisso tudo? Às vezes você não encontra mais homens na portaria de uma igreja. É as irmãs que estão ali lutando na guerra, ali puxando as coisas de Deus. Irmão, mas às vezes está falando demais. Não está falando demais não, irmão. Faça a visita você mesmo, para você entender. Eu congrego também, eu tenho uma congregação, não é minha, tá, irmãos? Mas é uma congregação do outro pastor. Eu respeito as condutas deles. Eu sei a dificuldade deles também para conduzir um rebanho. Mas eu não posso me atirar, sair botando o dedo aonde que eles não pediram também nem minha opinião. Vou dar opinião para quê? Não dá, eu tenho que orar por eles para Deus abrir a visão deles, eles entenderem o que realmente está faltando nesse ministério. E é assim. Não precisa quebrar ninguém, não precisa falar mal de ninguém. Mas ora. E eu fiquei assim, vendo isso, depois dele cuidar de 400 homens. E o que aconteceu? Surgiu mais 200 homens para ele cuidar. Então ficou o total disso tudo, irmão, 600 homens para ele cuidar. 600 homens. E eu fiquei assim, Jesus, Davi precisando de força, precisando de uma palavra de ânimo, palavra de encorajamento para subir, para animar ele, para ele poder voltar de novo como ele era, estava ali na luta, na guerra. E o que aconteceu? Ele teve que virar mestre. Mestre mesmo. Foi como foi falado aqui no versículo 2. Ele teve que virar mestre para poder ajudar esses homens todinhos que estavam ali endividados, desgostosos de espírito, outros que estavam ali no aperto, sabe? Aquela coisa ali meio complicada. Aí você vai entender que foi passando tudo isso e mais tarde, né, apareceu quem? O Gade, para falar para ele não ficar ali, para ele ir para outra terra, para poder passar mais um pouquinho pelo estreito, né? Que ele já vinha passando pelo estreito, e ele saiu desse lugar forte e foi para e vai entrar na terra de Judá. Então foi e veio para bosque de Herete, e ali foi Davi, treinando todos eles, e fez todo mundo também vir para a cidade para enfrentar ali as lutas, as guerras, o dia a dia das pessoas, né, o vai e vem, e tudo isso que eles tinham mago, eles tinham que vencer. Graças a Deus, irmão. Deus trabalhou muito na vida de Davi, tá? Muito. Então, a palavra é exortar, é trazer de volta para o caminho do Senhor. Davi estava fazendo isso, trazendo de volta para o caminho. Por quê? Porque tinha saído da casa do Senhor. E tem muitos que não querem fazer isso, tá? Tá vendo que você tá lutando para trazer a alma de volta para a casa do Senhor? Sabe o que eles fazem? Fala que não precisa lutar, não fica orando, não dá entendimento, não fala muito, não dá ênfase, não faz nada disso. Deixa lá. Às vezes está morrendo, está precisando de um alimento espiritual, mas deixa lá, não se mete. É isso que acontece. Então você não pode se meter mais. Você não pode fazer mais nada, devido
o que a gente precisa, né, considerar. Então, irmão, finalizando aqui tudo isso, a gente vai dizer assim, ó, quando os líderes são verdadeiramente chamados por Deus, é maravilhoso que as pessoas, os homens, e os considere como homem de Deus. Tá entendendo isso? Então a gente não precisa ficar acusando ninguém, nem apontando os dedos para ninguém. Vou ler mais uma vez para você entender. Quando os líderes são verdadeiramente chamados por Deus, é maravilhoso que as pessoas, os homens, e os considerem como homens de Deus. É uma coisa estreita, né? Acontece. Mas a realidade é essa. Antigamente, uns tempos atrás, a gente via que os pastores visitavam muitos os lares daquela ovelha que estava fraquinha, que não estava conseguindo nem sequer ir na igreja. Hoje a gente quase não vê muito isso. A gente não vê muito isso. E nem sequer reúne muitas pessoas para ir na sua casa. Vai naquelas que ele já tem mais de 20 anos ali perto. Mas as novas convertidas, nem o telefone eles pegam às vezes para dar uma ligada. São coisas muito perigosas. É a mesma coisa, a gente tem que estar se preparando para a gente ver o futuro. Como será o amanhã? É que nem eu falei para o Senhor uma vez, eu falei, Senhor, será que todas as igrejas estão preparadas? Todas as casas de Deus, né? Estão preparadas para receber esses tipos de novidades que vem aparecendo. Como, irmão? O homossexualismo, que às vezes quer se libertar, está cansado de viver essa vida, quer mudar de vida, entendeu? As mulheres que têm afeto pelo mesmo sexo, os homens pelo mesmo sexo. Está entendendo como é que são as coisas? Será que estão preparados verdadeiramente para receber esse tipo de pessoas? Então nós temos que estar preparados. Porque o que eu li aqui, irmão, é coisa séria. Exortar é trazer de volta para o Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. E que a cada momento a gente venha ver Deus agindo na vida daqueles que realmente têm e têm coragem de falar essas coisas. Porque muitas das vezes a gente fala mansinho aqui, mas Deus vai trabalhar em todo o momento. Amém?